Olá, tudo bem com você? Tem gestante que fica com medo de praticar exercícios, achando que pode colocar a sua saúde ou a do bebê em risco. Mas se não houver nenhuma contraindicação, as atividades físicas na gravidez são super recomendadas, mas com alguns cuidados. O nosso bate-papo é com a ginecologista e obstetra Naira Scartesini Sena. Acompanhe a entrevista. Olá, doutora, tudo bem? Olá, Débora, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, então vamos falar um pouquinho desse mês, né, de conscientização do Janeiro Dourado, que é a conscientização da prática de atividade física. Hoje o nosso foco aqui é falar sobre atividade física para gestante, né? Muitas mulheres acham que gestante não pode fazer atividade física, mas essa é uma ideia errada, né? É importante a gente reforçar o valor da atividade física, tanto durante a gestação quanto após o parto. Claro que existem restrições e cada gestante deve conversar individualmente com a sua obstetra para entender se ela tem alguma restrição. Mas, de qualquer forma, em vias gerais, em regras gerais, para pacientes que não têm nenhum problema de saúde, que não têm risco de parto prematuro, que não tem colo curto, que não fez nenhum procedimento como cerclagem, que demande repouso, essas pacientes que têm uma gestação saudável e tranquila devem praticar atividade física para ir preparando a musculatura para todas essas adaptações que acontecem durante os 9 meses. Quais são as atividades físicas mais recomendadas para as grávidas? Legal. A gente pode dizer quais não são recomendadas, que eu acho que fica mais fácil. Os esportes coletivos, como vôlei, basquete, são esportes em que você pode ter muito impacto. E daí, durante a gestação, mesmo que seja no início, há sempre o risco do impacto no abdômen e por isso a gente não recomenda esses esportes coletivos. Agora, quando a gente fala de esportes individuais, como a caminhada, a corrida, a musculação, a ginástica funcional, pilates, yoga, natação, todos eles podem ser praticados pela gestante. A gente tem que sempre lembrar que cada paciente tem o seu preparo físico. Então, se ela já faz atividade antes, ela já corre, ela pode seguir correndo após descobrir a gestação? Pode, claro, não tem nenhum problema. A própria gestação, com o evoluir dela, o aumento do volume abdominal vai impor limitações. E vai chegar um determinado momento em que ela não vai tolerar esse tipo de exercício e vai diminuir o ritmo. Mas a prática da atividade física vai fortalecendo a musculatura para tantas modificações ortopédicas que acontecem. Além de fortalecer a musculatura, também auxilia nesse controle do peso durante a gestação, né, doutora? Que é importante Sim, também. super importante. O peso em excesso na gestação pode trazer a diabetes gestacional ou reforçar um quadro de hipertensão, de pressão alta na gestante. Então, a prática da atividade física vai, claro, auxiliar nesse controle de peso, junto com uma alimentação adequada, porque a atividade física por si só não vai resolver todo o problema, a gente vai precisar de um acompanhamento nutricional. Mas é legal a gente saber que durante os 9 meses acontece uma adaptação do esqueleto da grávida, porque aquele volumão abdominal vai crescer à frente e ele pode desestruturar, desequilibrar a grávida. Então, o que o corpo de toda mulher faz automaticamente? Ele vai amolecendo a cartilagem entre as vértebras da coluna e possibilitando um aumento dessa curvatura lombar das costas. Por isso, todas as grávidas no final da gestação andam como patinhos, porque existe essa adaptação natural em todas as gestantes do aumento da curvatura lombar. E com isso, ela pode começar a ter dores que ela não tinha antes. Aquela grávida que fala, agora eu tô com dor nas costas, puxa, eu vou me levantar e dói um pouquinho a minha perna, a minha coxa. Isso acontece decorrente da mudança do esqueleto natural da gestação e de uma musculatura não preparada. Uma paciente que não faz atividade física, não fortalece a musculatura para adequar essas modificações sem que elas causem dores ou desconfortos. E é importante tomar muito cuidado antes do parto, né, no pré e também depois do parto, né? Claro, depois do parto, dependendo da via de parto, essa puérpera, que é o nome que a gente dá para essa mulher pós-parto, ela vai ter um tempo de repouso relativo. Quando eu digo repouso relativo, não quer dizer que ela vai precisar ficar deitada,
sem fazer nenhuma atividade, mas, claro, não vai poder fazer o abdominal ou o agachamento, alguma atividade mais pesada por causa dessa recuperação. Mas, em geral, quando o parto acontece por via vaginal, é um parto normal que a gente chama, esse retorno às atividades, às atividades físicas, a ginástica, pode acontecer mais rápido. Em gestantes que passam por uma cesárea, elas podem precisar esperar até 30 dias depois do parto para retornar à atividade. Aí a gente também tem particularidades, a obstetra de cada uma vai orientar, mas todas podem ir voltando aos poucos, voltar a uma caminhada leve, voltar a fazer o alongamento, os exercícios de membros superiores, né, com pezinho para braço, para costas, peito, enfim. É importante a gente conscientizar, além da importância da atividade física na gestação, a importância da atividade física na vida, né? Porque, afinal de contas, é o que vai prevenir tantas doenças e ajudar no controle do peso. Por isso, ela tem que ser um objetivo dessa gestante, também dessa puérpera, em tentar inserir uma pílulazinha de atividade física que seja na sua rotina diária. Bom, as grávidas ficam um pouquinho mais inchadinhas, né? Normalmente. É por isso que a roupa adequada também vai ajudar ali na hora da prática da atividade física, né, doutora? Para qualquer atividade, independente do tipo dela, a gestante tem que estar confortável para fazê-la. Então, ela não pode colocar uma calça muito justa, uma bermuda muito curta, que na hora que ela vai fazer a atividade, isso vai a incomodar e não vai permitir que ela faça o movimento adequado e corretamente. Ao invés de ajudar, vai acabar atrapalhando. Mais importante do que a roupa, com conforto, é o calçado. É importante que gestantes façam sempre atividade física com tênis, com amortecimento adequado. Nada de sair caminhando por aí, eu vou dar só uma volta no parque, então eu vou aqui com a minha sapatilha, com o meu chinelo de dedo. Por quê? Por causa daquela modificação que a gente falou no esqueleto, do amolecimento da cartilagem, essas articulações do corpo da grávida ficam mais flexíveis. Então, o risco dela ter uma torção, um entorse, durante uma caminhada tranquila, pode acontecer de forma mais presente. Então, sempre que sair para caminhar, que for fazer atividade física, escolher um tênis adequado, com amortecimento adequado, para dar mais segurança. Então, para as grávidas, né, que podem fazer atividade física, podem praticar exercícios, essa prática, ela vai com certeza auxiliar na saúde, não só da grávida, como também do bebê, né? Claro, mas existem limites. O ponto mais importante é o limite da frequência cardíaca. Essa grávida deve manter uma frequência cardíaca de leve a moderada. Em geral, numa paciente que não é atleta, que está fazendo uma prática de exercício contínua desde antes da gestação ou que está iniciando na gestação, vai girar em torno de manter os batimentos cardíacos no máximo ao redor de 140. Uma outra forma da gente ter certeza de que esse exercício está se mantendo de leve a moderado é a gente poder conversar durante a prática. Se o exercício é muito intenso, a gente não tem fôlego para conversar. E certamente a frequência cardíaca dessa grávida vai ter ultrapassado 140 batimentos por minuto. Se houver a possibilidade desse exercício ser acompanhado por um profissional de educação física, melhor, porque ele vai fazer um cálculo mais personalizado. Mas, em vias gerais, uma frequência cardíaca máxima de 140 e permitir a conversa durante a atividade física é importante. Mas aí a gente tem que entrar numa equação, né? Também não pode caminhar muito lento, achando que já está fazendo o exercício do dia, porque está conseguindo conversar, porque às vezes pode ser tão leve que não vai trazer grandes benefícios para o organismo. A gente tem que entrar num bom senso, numa equação. E esse foi o tema dessa reportagem especial. Continue ligado aqui na programação do Hit Notícias. Obrigada pela sua companhia e a gente se vê.